Bom dia, manhã de 29 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 911. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4, verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Como é que é? O diabo colocou Jesus sobre o pináculo do templo? Qual é a dificuldade desse verso? Primeiro, é porque Mateus e Lucas diferem quanto à ordem das tentações de Cristo. Em Mateus 4, 5 a 10, coloca a proposta satânica para que Jesus salte do pináculo do templo, como sendo a segunda das três tentações. A oferta do Império Mundial é a terceira, mas em Lucas capítulo 4, verso 5 a 12, faz com que o oferecimento do reino terrestre seja de número 2, e o salto do pináculo do templo a terceira tentação. Temos aqui uma discrepância bem definida. Como podemos explicar, sem sacrificar, a doutrina da inerrância bíblica, essa discrepância? Vamos lá. Vamos à solução dessa dificuldade aqui. Essa é talvez uma das questões mais frequentemente debatidas, que é levantada em qualquer discussão dos relatos dos evangelhos sinóticos na vida de Cristo. Entretanto, não é o caso singular, visto que problemas semelhantes aparecem, por exemplo, em relação à maldição da figueira, em Mateus 21, 18 a 19, e Marcos 11, 12 a 21. De modo semelhante, compare-se a passagem que se refere ao bordão em Marcos 6, 8, apenas um bordão em Mateus 10, 10, Lucas 9, 3, nem menciona bordão quando Jesus envia os seus discípulos. Em cada caso, as diferenças técnicas surgem dos objetivos especiais dos evangelistas sinóticos à medida que fazem o perfil de Jesus. Na ordem entre a segunda e a terceira tentações, conforme registra Mateus e Lucas, devemos anotar os advérbios e as conjunções empregadas pelos evangelistas ao efetivar o episódio, que no caso de Mateus existe ênfase mais definida no que a da de Lucas, na sequência das duas tentações. Assim diz Mateus 4,5. Então, que é o totê do grego, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Depois de Jesus ter se recusado a tirar-se ali, conforme a proposta satânica, lemos que aconteceu o seguinte: levou ainda a Palim, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Esses dois advérbios, tote e palim, parecem ser específicos de tal forma que a segunda e terceira tentação não decorrem na ordem que aparece. Mateus definitivamente estava cometendo aqui um erro. Entretanto, o registro de Lucas é uma simples preposição chamada kai, que introduz o e. A segunda tentação mencionada aqui é a oferta do Império Mundial. De forma semelhante, somos levados à leitura da terceira tentação, o salto do pináculo, mediante uma simples preposição kai, e mais uma vez. Esse relato, de modo algum, é tão enfático quanto a sequência de ações do registro de Mateus, que emprega tote e palim. Parece muito com o caso da garotinha que perguntou: você sabe o que é que nós comemos no dia de ação de graça? Saboreamos torta de maçã e peru e tudo mais. E quase certo
que se houver um questionamento mais cuidadoso, ficaríamos sabendo que a menina havia comido o peru antes da torta de maçã. Todavia, ela mencionou primeiro, porque pensou nela em primeiro lugar, sem dúvida. Preferiria comer primeiro a sobremesa antes de tudo. Poderíamos dizer que seu relato está errado nessas circunstâncias. Dificilmente, tampouco Lucas deve ter repreendido por inverter a ordem cronológica, mantendo uma posição idealizada. E se foi ele mesmo, todavia, que inverteu os fatos em vez de Mateus, a partir da evidência dos dois advérbios mencionados acima, podemos deduzir que Mateus preferiu a sequência histórica ao colocar o pináculo antes da promessa no monte. Já para Lucas, pode ter havido maior lógica na ordem em que ele preferiu a tentação de obter todo o poder sobre o mundo num curto-circuito imediato, como se fora um meio apropriado na ordem ascendente das provações, em vez de uma demonstração extraordinária. O clímax dos milagres sobrenaturais diante da imensa multidão de adoradores a Deus no Templo de Jerusalém. Que Lucas se apresente aqui como sendo menos exato que Mateus em questões de ordem cronológica. Pode nos parecer surpreendente, visto que ele normalmente é mais cuidadoso em todos os sinóticos do que concerne a sequência dos fatos. Entretanto, nesse capítulo em particular, parece que preferiu uma ordem prolépica para salvaguardar os interesses e os efeitos dramáticos. O fato é salientado com clareza pelo episódio que se segue, a vista que Jesus fez à sua cidade natal. Nazaré foi de fato um acontecimento notabilíssimo logo após ter passado pela provação da batalha espiritual contra Satanás e provado sua origem divina como Messias. Cristo retornou seu caminho para iniciar seu ministério entre os habitantes de Nazaré. No entanto, ali se encontrou incredulidade e rejeição. Sua própria vida foi ameaçada antes de partir para Cafarnaum. É muito significativo no decurso de seu sermão na sinagoga em Nazaré que Jesus tivesse mencionado que o povo haveria de dizer-lhe: médico, cura a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Um fato interessante a respeito dessa observação do Senhor é que até esse ponto Lucas não havia feito menção da cidade mencionada acima. No entanto, os ouvintes de Jesus já tinham ouvido falar dos milagres que o Senhor fizera ali. Só depois de abandonar o tumulto que seu sermão provocou entre a multidão é que ele tomou a direção para Cafarnaum, cidade que estabeleceu como sede de seu ministério. Jesus foi mais bem recebido do que em Nazaré. Lucas 4, 31 e 32. Foi naquela cidade que o Senhor realizou os milagres notáveis de libertar o endemoniado na sinagoga e curar a sogra de Pedro, prostrada por uma febre estranha. Lucas 4, 38 e 39. É provável ter Jesus realizado esses milagres depois de sua ida a Nazaré, mas não pode haver dúvida que ele já estivera em Cafarnaum, onde realizara alguns feitos notáveis antes de visitar a cidade aonde morou, conforme Lucas 4, 14 a 15. No entanto, Lucas não menciona Cafarnaum pelo nome, senão depois da visita a Nazaré. A vantagem que ele extraiu do contraste entre as duas cidades deve ter levado também, nesse caso, a pôr de lado a rigorosa ordem cronológica das tentações. E para Lucas, a última tentação no templo faz mais sentido
do que o oferecimento das riquezas. Bom, espero que você tenha entendido essa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar o total 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.